Bem-vindos de volta, galera! Vamos continuar vendo o desenvolvimento do sistema financeiro internacional e também o desenvolvimento do sistema financeiro nacional. Eu falei no último bloco a respeito dos acordos de Basileia. O primeiro acordo de Basileia, como eu já havia pincelado anteriormente, ele definiu as coisas que preocupavam mais, naquele momento, os Estados Unidos e alguns outros países que estavam realmente muito expostos. Quando a gente diz exposição, quer dizer, existe um risco de inadimplência muito grande. Então, primeiro, no Acordo de Basileia, foi definido exatamente esse risco de inadimplência. Risco de crédito é a possibilidade de perdas. Então, pela inadimplência, pelo não cumprimento de contratos. Basileia, entretanto, continuou se desenvolvendo até que em 1996 eles chegaram a novas definições e emitiram novas regras em relação ao chamado risco de mercado. Risco de mercado já é o risco decorrente do ambiente econômico, tanto nacional quanto internacional. Isso significa, se houver flutuação no preço de ações, quedas abruptas ou valorizações disparadas de um determinado ativo, isso pode causar perdas muito altas. Quando um determinado país declara moratória, outro problema, isso tem um efeito sistêmico, um choque, como você jogar uma pedrinha na água, as ondas, a reverberação daquilo, ela acaba se espalhando por todo o sistema financeiro que esteja coligado àquele país que está declarando moratória ou a um banco, a um grupo de bancos que esteja numa situação ruim. Basileia foi sendo negociado gradativamente até chegar em Basileia II. Em 1988 eu falei, eles primeiro falaram do risco de crédito e definição de recursos próprios. Para você entrar no mercado financeiro, para você abrir um banco é uma empresa, claro, mas para você abrir um banco, você precisa ter bala. Aqui no Brasil, para você abrir um banco comercial, que é a forma mais simples e mais clássica de banco, vamos dizer assim, você precisa de 17 milhões e 500 mil no bolso. Líquido, em grana. Não é assim, ah não, eu tenho título, ah não, eu tenho ali um cheque predatado. Não, é líquido, tem que ser dinheiro, ouro, tem que ser alguma coisa líquida para você apresentar para o Banco Central. Em 1988, eu falei para vocês também, veio o risco de crédito. Vieram depois, em 1992, os grandes riscos, ou seja, os grandes players do mercado tinham que ficar sob observação, sob uma fiscalização mais acurada. Nesse momento, começaram a atribuir aos bancos centrais a tarefa de fiscalizar os sistemas financeiros nacionais em vários países. E os bancos centrais fazem isso. O nosso Banco Central ele fiscaliza o sistema financeiro nacional. O risco de mercado, que eu já expliquei para vocês, e quando chegou em 1998, teve a crise cambial. 97, 98, teve uma tremenda crise cambial, cujo grande nome foi George Soros. Em 1998, então, a quebradeira foi tão grande, principalmente na Ásia. Aqui no Brasil a gente teve que soltar o dólar, foi um pega pra capar desgraçado. Na Volkswagen, por exemplo, a dívida triplicou, na Ford também aconteceu uma desgraça. Quer dizer, não afeta só os bancos. Uma crise bancária, ela afeta todo mundo que tem conta naquele banco. As grandes empresas, inclusive, e até diria principalmente. Então, quando houve a crise cambial mundial, em 1998, todo mundo se reuniu de novo lá em Basileia e fizeram Basileia II. Em Basileia II, eles já definiram uma revisão do risco de crédito, ou seja, até que ponto um banco pode se expor, até que ponto ele pode assumir riscos, como fazer, por exemplo, análise de crédito,
análise de uma possível inadimplência, e o risco operacional. Esse risco operacional é interessante. Risco operacional é o risco de haver uma quebradeira, se ela for muito grande, uma quebradeira sistêmica, um choque sistêmico, quando um banco ele não funciona de acordo com boas normas de administração. É o que a gente chama hoje em dia de compliance. Em 1988 até 2004, muito se falou sobre isso no mercado. Eu já trabalhava no mercado nessa época e de repente vieram com tudo, falando, não, compliance, normas assim, normas assado. Bom, na corretora que eu trabalhava, a gente foi adaptando os modos de trabalhar, as operações daquela corretora, de acordo com as circulares e resoluções que foram sendo baixadas aqui no Brasil. E finalmente, em 2004, se estabeleceu firmemente: bancos centrais devem fiscalizar o sistema financeiro. Aqui no Brasil, não é só o Banco Central que fiscaliza. O Banco Central ele fiscaliza o sistema financeiro. Os bancos, as corretoras, as companhias de leasing, etc, etc, etc. E a CVM, ela fiscaliza o mercado de capitais. A Bolsa de Valores, a B3, futuros, as corretoras e todos os players que atuam nesse mercado. Basileia 2 ainda veio com 3 pilares. Os 3 pilares de Basileia 2, que costuma muito ser pedido em concurso público, isso daqui toda hora o Banco Central fazia questão a respeito disso. No pilar 1 é a exigência mínima de capital. Como eu falei para vocês, um banco precisa ter um capital vultoso para abrir, para começar a funcionar. Além dessa exigência mínima de capital, nós temos que prever as situações em que esse banco vai funcionar. Então, quando você vai abrir um banco, galera, é um trampo duca. Você tem que mostrar onde o banco vai estar dali a 3 anos, dali a 5 anos, dali a 10 anos, fazer projeção, etc e tal. É complicado. Então, além de você ter um capital mínimo, você tem que calcular riscos de crédito, risco de mercado e o risco operacional. O pilar 2 é a supervisão bancária e a governança. Governança, já quando vocês lerem isso em algum texto jornalístico, numa obra sobre mercados, sobre economia, saibam, governança é compliance também. É a avaliação de como os bancos estão se adequando à necessidade de capital frente aos riscos. Ou seja, para que você funcione adequadamente, você tem que ter normas de boa governança. E isso se chama compliance. E o pilar 3 é a disciplina de mercado. A divulgação de informações relevantes ao mercado. Gente, o principal ponto de um sistema financeiro, de um mercado financeiro, de um mercado de capitais, é a divulgação de informações. As informações têm que ser fidedignas, têm que ser reais, têm que ser confiáveis. Se por um acaso houver falha nas informações, acontecem as falhas de mercado. Existem vários comportamentos que são perniciosos, nefastos para o mercado. Esses comportamentos, geralmente, eles decorrem dessas falhas de informação. Então, por exemplo, um deles que nós vimos até recentemente, comportamento de manada. De repente sai um boato que uma empresa vai quebrar e todo mundo sai vendendo um determinado ativo. Todo mundo sai naquela correria desgraçada, vende. O preço daquele ativo despenca. E quando lá na frente você vai ver o que realmente aconteceu, não era para tanto. Geralmente essas corridas, elas acabam gerando uma quebradeira, mas é puro pânico. É o pânico das pessoas. Você fizer isso, você riscar um fósforo num ambiente nervoso que nem o mercado, sai todo mundo correndo. Isso é comportamento de manada. É uma das falhas de mercado. Eu vou tratar das outras, são mais 2, mas não nesse momento. A redução da assimetria da informação, quando a informação não vem limpa, nós falamos assimetria da informação. A informação, ela não é recebida, ela não é interpretada adequadamente. O Banco Central cuida muito disso, a CVM também. O Banco Central
quando divulga os relatórios do Copom, por exemplo, eles sabem que uma piscada do presidente do Banco Central vai ser interpretada pelo mercado. Então eles cuidam para que as informações sejam as mais fidedignas possível. Não foi suficiente, nós sabemos disso. Infelizmente, aconteceu aquela crise de 2008. E isso levou a Basileia III. Mas eu vou falar disso para vocês no próximo bloco, porque essa também é uma história longa. Até o próximo, turma!